crente com religião ou não, seja por turbulência na sua relação ou não, seja por dificuldade financeira, por sua situação. Eu saí de casa com 17 anos e vim morar aqui no litoral do Paraná, fazer faculdade. Quando eu vim pra cá, eu dividi casa com outras mulheres e uma delas era mãe. E eu era a rede de apoio dessa mãe, então durante toda a graduação dela, metade da graduação dela, eu fui a babá do filho dela, dos 9 meses até os 2, quase 3 anos. Eu sempre quis fazer uma peça onde eu fosse contar a minha história. Não sei exatamente o porquê eu queria. E aí eu escolhi, né, o que eu colocaria nesse espetáculo. E as coisas que eu escolhi colocar, a maior parte são violências. É violência racial, violência de gênero, violência sexual. E, enfim, eu escolhi acontecimentos da minha vida que foram muito difíceis, assim, de serem processados. Eu, quando criança, eu realmente tinha várias bonecas brancas, eu adorava brincar de bonecas. E eu nunca tive uma boneca preta na minha vida. Na verdade, eu tive. Minha mãe e meu pai me deram uma boneca. Quando eu estreiei Marilene, eles me deram uma boneca preta. E foi lindo, né? E essa boneca fala 62 falas. Ela tem uma mamadeira mágica. Enfim, foi lindo ganhar essa boneca. Então agora eu tenho uma boneca preta. E ela é realmente diferente de todas as outras. E quando eu era criança e brincava com as minhas bonecas, eu não sofria. Eu era feliz, né? Era super divertido. Eu brincava de várias coisas. Mas pensar em como não ter tido uma boneca preta impactou na minha vida, sabe? Na forma de eu me olhar no espelho, na forma de eu me olhar socialmente. E tudo isso eu trago na peça. E agora eu tô formando minha própria família. Eu tenho um companheiro, o Matheus, a gente tá noivo. E a gente tem pensado assim, né, como vai ser a nossa vida de casados, e a gente tem pensado em ter filhos. E o Matheus é um homem branco. E a gente pensa nessa relação interracial, né, desde sempre. Desde que a gente começou a ficar, a gente pensa, a gente coloca aí essas diferenças de raça, de gênero. E eu quero ser uma profissional, quero ser uma artista profissional. E eu percebo que eu tenho que ser uma artista profissional, ainda mais sendo uma artista negra. E aí eu fico pensando, como que eu vou encaixar tudo isso, um filho? E aí é que entra as minhas amigas aqui da faculdade, que são mães, que são universitárias, e algumas delas são mães solos, outras têm seus companheiros, sendo paternando, né, sendo pais ativos. E isso me dá um pouco de esperança, assim, um pouco de, nossa, é possível estudar, ser mãe e, enfim, ser artista, né? É possível, mas eu vejo as dificuldades que é ser mãe. E eu acho que, assim, o meu parceiro, eu tenho muita confiança nele. Eu tenho muita confiança em ter um filho com ele. Eu acho que é um pai que será pai de verdade, né? Ele vai paternar, ele vai cumprir com as responsabilidades dele. E ainda assim eu fico pensando, como que eu posso conciliar, assim,
todas essas coisas que eu quero fazer, sabe? A maternidade, ela é romantizada. E ela é romantizada para todas as mulheres? Sim, mas de modos diferentes. Isso tudo é algo a se pensar, sabe? Que... Ai, meu Deus. Não que eu vou pensar só no negativo, né? Mas é importante pensar nessas questões. Se eu tiver um filho que nasça negro ou negra, pode sofrer racismo. E sendo mãe, eu não sei às vezes como lidar com racismo quando acontece comigo. E o racismo mais que é cruel, que é perverso, é esse racismo velado, que é quando, sei lá, eu entro no mercado e o segurança me segue, ou quando eu entro numa loja e vem alguém me perguntar se eu trabalho na loja. Isso é o que mais dói, porque a pessoa já me coloca num lugar de inferioridade, né? E esse lugar de inferioridade porque a gente, enquanto sociedade capitalista, acha que você ser atendente de uma loja é inferior. Então, isso é bem complexo, assim. Às vezes eu não sei lidar, às vezes eu só sento e choro. E daí eu fico pensando, meu Deus, se eu tiver um filho, uma filha, enfim, que sofreu alguma coisa, assim, na creche, porque se eu tiver uma filha ou um filho negro, vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer, não adianta. Então, como me preparar para isso, sabe? Como me preparar para lidar com a criança que eu vou ali ensinar ela a ter uma autoestima, a, enfim, ter um posicionamento no mundo. Também pode vir uma criança branca, e daí? Como é que eu vou lidar com a criança branca que vai ser racista, né, em algum momento? Vai reproduzir isso? Como que eu posso dar uma educação antirracista? Mas, enfim, e pensando em mim e no meu parceiro, né? Então, assim, eu percebo que aqui, pelo menos em Matinhos, a parte de saúde, assim, o atendimento com os pacientes é bem precário. Eu fui pouquíssimas vezes atendida bem, foi por um profissional, e isso é uma coisa que eu penso também, sabe? Quando, sei lá, gestar, ter um filho, eu já penso assim, ai meu Deus, não quero ir pro hospital nenhum de Matinhos. Aqui não tem, né? Quer dizer, aqui tem a maternidade, mas não tenho vontade, assim, de que meu filho nasça aqui. Não tenho. Pode ser que aconteça lá, mas eu penso muito numa doula, penso muito, assim, num parto, de repente, em casa. E evitar o hospital. E aí a minha mãe foi levar eu com 6 meses de vida para casa da minha madrasta, porque ela disse que não estava dando conta de cuidar da gente. E aí nisso as minhas irmãs também, mas eu fui a primeira a ir. E fui muito nova, na verdade. Foi a minha avó que foi me levar lá e a minha mãe estava junto com a minha avó. Aí elas me deixaram lá no portão. Minha madrasta disse que a minha avó simplesmente me jogou, assim, ó. Minha madrasta que pegou. Não sei se é exagero dela, se ela literalmente jogou ou se ela fala jogou de uma perspectiva tipo assim, só entregou e tchau. Mas aí sempre foi criada pela minha madrasta. Daí depois, em 2017, o meu pai faleceu, porque ele bebia muito. E aí ele acabou tendo falência do fígado e do rim. As relações não estavam boas, aí não dava para ficar lá. Tipo, era num nível que não dava mais para ficar no mesmo ambiente, entendeu? Daí eu tava naquela fase adolescente, sabe? E aí eu saía muito, aí eu bebia muito, aí eu me vi igual meu pai. Parecia que eu tava entrando no alcoolismo, assim mesmo, sabe? Todo final de semana saía, bebia muito, às vezes bebia de não lembrar, sabe? Até hoje eu sinto falta de uma referência feminina. Daí eu engravidei assim que eu entrei na universidade.
E assim que eu entrei na universidade, estourou a pandemia, no ano de 2020. E eu engravidei com 19 anos. Hoje eu tenho 22. Minha filha está com 3 anos. Foi uma gravidez que não foi planejada. Não foi nada planejada, na verdade. E aí eu sofri muito estresse no começo da gravidez. Nos primeiros 3 meses, assim, eu não aceitava a gravidez. E isso, eu fiquei bem frustrada, na verdade. Foi 3 meses de frustrações, assim, que eu sentia muita dor de cabeça também. Já estava sentindo os efeitos ali, né, da mudança do corpo. Aí eu passei muito estresse no sentido de... Porque o pai também, né, não esperava, eu não esperava. Daí ele queria fazer exame de DNA na época. E eu tinha certeza que era dele. Daí eu tinha que lidar com isso e com as transformações que estavam no meu corpo já. E ainda psicologicamente tinha que lidar com o fato de só fazer ele crer que o filho era dele, né? Só que daí ele viu, na hora que ela nasceu, ele viu que ela era a cara dele. Daí ele nem quis fazer o DNA. Mas aí depois foi só... Isso aí só foi no começo, né? Porque tanto eu tive uma negação, quanto ele também teve uma negação. E aí eu me senti totalmente sozinha, sem apoio, assim, com medo de como ia ser. Eu estava pensando que eu não ia conseguir alimentar a minha filha, que eu não ia conseguir ter condições financeiras para comprar leite, essas coisas. Aí eu tive bastante apoio depois que ele aceitou a gravidez, eu tive bastante apoio dele, da família dele. No começo da gestação eu passei lá na casa da minha sogra. Ela cuidou de mim, ela fazia comida. Ela nasceu com um parto induzido, porque o médico ele falou que ela estava sem conseguir respirar, já que ela já estava com os batimentos acelerados e que a gente provavelmente teria que fazer o nascimento. E faltava cerca de 1 semana para completar 41 semanas. E aí eu queria o parto normal. Eu fiz o trabalho de parto em casa, eu queria fazer o parto domiciliar e daí estava acompanhada de doula e parteira. Foi com 40 semanas que eu entrei em trabalho de parto, numa manhã de domingo, e estava acompanhada, né? A gente já estava tudo preparado em casa, estava eu, o meu companheiro, né? Que é pai do Daio. E a doula e a parteira. E daí eu fui insistindo até as 5 da tarde de segunda-feira. Comecei às 7 da manhã de domingo e fui insistindo em casa no meu trabalho de parto até esse final da tarde de segunda. E daí estava muito exausta, fui, né, ficando muito exausta e mais preocupada porque eu estava, né, dilatando, já tinha dilatado até 9 e daí eu resolvi ir pedir para que me levassem até a maternidade, porque já não estava mais segura, né, já não tinha mais segurança para seguir ou para tentar. E daí eu fui para um parto, né? Que daí ele falou, ó, vamos tentar, você quer ter muito parto normal, mas vamos tentar. Então estimular mais. Lá tem o chuveiro, tem aquelas bolas, né? Pra você se exercitar, enfim. Vamos insistir mais pelo menos 1 hora, mas, né? Depois a gente vê o que vai estar acontecendo, porque alguma coisa deve estar acontecendo, né? Para não ter nascido até agora. E daí eu fiquei tranquila, o meu companheiro estava ali junto comigo, a doula e a parteira não puderam acompanhar, porque eu dei prioridade pro pai. Só mas uma pessoa? sim, Junto? eles colocaram essa... Só um
esse requisito, assim, só o pai, ou se eu quisesse trocar, ou era o pai, ou era daí a doula ou a parteira. Eu podia escolher entre eles, mas só um. E daí a gente foi pro quarto. Mas eu já estava bem me sentindo assim vulnerável, insegura, porque já estava muito cansada, já estava, né, mais de um dia ali no trabalho de parto, ativo. Enfim, daí teve uma visita do pediatra, o pediatra foi lá, perguntou como que eu estava e tudo mais. Daí outros atendimentos eu também fiquei um pouco... eu senti falta de sensibilidade. Teve comentários de enfermeiras do tipo que eu estava com muito pelo. E, né, tipo, eles falam o que vem na telha sem se preocupar se aquilo vai te afetar, se aquilo vai te incomodar ou não, né? Mas o médico, assim, o obstetra que estava lá, eu já senti que ele estava um pouco com um tom assim um pouco tipo, olha, você dificultou muito o nosso processo. Se você tivesse vindo pra cá, né, tipo, do início do trabalho de parto, sabe, assim, você já ia, talvez já tivesse nascido, porque, né, talvez desse lá a ocitocina ou se fosse necessário. Enfim, né, tipo, já tava com um tom de voz assim que não era tipo, estamos te acolhendo, né? Enfim, daí ele fez o exame de toque, sentiu a posição da cabeça do Daio, viu que estava entalada. E na hora que ele tirou a mão, ele puxou a bolsa, ele estourou. E daí desceu aquele líquido. E eu me assustei, eu até olhei assim, tipo, que isso, né? Tipo, eu poderia ter avisado, poderia comunicar, enfim, né? E daí ele já foi mais ríspido comigo, falou, tipo... a gente tem que fazer esse tipo de coisa quando a mãe não colabora, sabe? Ou... Enfim... Já... Daí eu não fiquei sem reação, assim, né? Tipo... E daí ele falou que a água já estava meio escura, que talvez fosse acho que é mecônio, né? Do bebê. Falou, olha, a água tá amarela, né? Tá tipo marrom. Então a gente tem que fazer a cesárea o quanto antes, assim. E daí ele olhou, tipo, se eu concordava, daí eu falei que sim. Porque realmente a água estava marrom e eu também já tinha ciência que aquilo era um risco mesmo, né? Pro Daio. Mas, enfim, daí, ainda com a notícia da cesárea, que realmente entender que era necessário, eu fiquei ainda mais nervosa e foi difícil. Daí eu fui pra sala lá de cirurgia e foi muito traumático, desde a aplicação da anestesia, né? A hack na coluna e durante todo o processo, né, da cirurgia eu chorava muito, estava muito nervosa, fiquei muito apreensiva. O Jim ficou do meu lado, ele ficava ali, também ficou nervoso com a situação, mas estava tentando me dar apoio, mas eu estava muito, muito nervosa e ainda preocupada, tipo, em como que seria o pós, porque eu fui para cesárea, mas era uma emergência, mas isso, nenhuma informação é dada, tipo, ó, a gente tira o bebê, a gente vai ter que levar ele para tal lugar e vamos fazer tais procedimentos. Ou você vai ter o contato com o bebê depois que ele nascer. Não sabia, não fazia ideia, assim, o que realmente ia ser feito, né? Tipo, eu ia ter contato, não ia ter, enfim, toda essa situação, né? Mas daí logo que o Daio nasceu, ele nasceu desacordado já.
Então eles tiveram que fazer uma reanimação nele também, daí eu fiquei mais nervosa ainda, porque ele estava com as vias entupidas, né? Então eles tiveram que limpar bem e reanimar bem ele para ele chorar, para ele acordar, enfim. Daí até esse momento, né, que eu vi que o Jim falou, né, que tipo, ele nasceu, que tiraram ele, mas foi uns minutinhos até eu ver ele de fato, né, que eles precisavam reanimar e tal. E daí quando eles trouxeram o Daio assim do meu lado, ele tava bem roxo, tava bem roxinho, né, chorando. Daí eles já levaram, né, foi segundos assim que eu só vi e eles levaram. Foi, a enfermeira mostrou, meio, nem chegou muito perto, assim, nem tive contato, rosto com rosto, sabe? Só mostrou de longe, assim, tipo, dessa distância que a gente tá aqui. E levou. E, enfim, né? E a cesárea realmente é bem difícil, é uma recuperação muito dolorida, assim, muito... Os pontos infeccionaram, enfim, né? Não conseguia cuidar muito bem do Daio, então estava bem dependente, assim, né, de tudo. Queria às vezes estar olhando, trocando, cuidando, dava banho, alguma coisa assim, mas eu fiquei uma semana, eu acho, bem de cama, assim, né? Só ia no banheiro, daí tomava banho e tinha que voltar para a cama. Tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Tentei inclinar depois da cirurgia, né? Eu acabei tentando levantar, assim. Estava deitada e daí eu queria olhar e tentei levantar a cabeça. E daí isso fez com que a anestesia desse essas reações, assim, né? De muita dor na cabeça, enfim, nas costas também. Mas daí foi alguns meses mesmo, assim, para conseguir estar me levantando e ficar reta, sabe? Ficava muito arcada, assim, daí eu não conseguia ficar reta. E daí foi alguns meses para eu, né, já conseguir fazer as coisas sozinha e ficar mais tranquila, até tirar os pontos. Depois que tirou os pontos, daí eu fiquei, daí, né, me senti, acho que também também o psicológico, né, entende que você já tá, tipo, ai, calma, tá passando, né, já não tem ponto, já tá melhorando. Daí eu comecei a reanimar um pouco mais, assim. Não tive esse sentimento, assim, tipo, do ai, nasceu, que felicidade, tipo, estou vendo o meu bebê. Eu só chorava, assim, tipo, nossa, né, tipo, não conseguia ficar feliz, assim. Infelizmente eu sou só mais uma, né, que acaba tendo o parto, né, do seu filho como um processo traumático, né. E, enfim, né, tem infelizmente, essa aflição, né, tipo, de lembrar do parto, de falar sobre o assunto e isso é um gatilho, né, você fica ansiosa, fica, né, relembra, né, traz aquele sentimento da tristeza, enfim. Sou mãe da Isis, de 4 anos, e ela nasceu no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em 2020, em abril. A minha experiência no Hospital dos Navegantes foi traumática, infelizmente traumática, desde o momento que eu cheguei ao hospital, que eu entrei no hospital, no sentido de que eu estava preparada para receber ela num parto normal. Porém, quando eu cheguei, eu tive a notícia e descobri que infelizmente não ia conseguir, porque a bolsa já tinha rompido e não tinha tido dilatação. E daí foi instruído a mim que seria parto cesariano.
Nesse momento eu fiquei bem estressada, triste, um pouco decepcionada, porque eu tava com medo. Eu queria muito que fosse um parto natural, normal, parto humanizado. Nesse momento eu tava chorando e naquele processo de aceitação. E daí eu acabei descobrindo também que o meu companheiro seria impedido de assistir o parto, de entrar na sala, de entrar na sala de repouso também, depois do parto, e que ele não poderia acessar a parte interna do hospital. A justificativa dele seria que a gente estava no início da pandemia e que eles não poderiam entrar, ele não poderia entrar porque seria uma medida de prevenção. Porém, só tinha eu no hospital, a Isis foi a única criança que nasceu nesse dia, no dia 4 de abril. E a gente ficou incrédulo, né, sem saber por que realmente eles não deixaram a gente entrar, ele entrar, não deixaram. Eles não tinham uma autorização para fazer isso, não tinha tido um decreto para que eles impedissem os pais de entrarem e não tinha nenhum documento na entrada ou nada falando que não podia, não entraria o pai, o acompanhante. E daí, num certo momento, eu estava no banheiro pensando sobre isso, me preparando, trocando minha roupa. Eu sentei, daí no vaso ali, comecei a pensar, a chorar, daí nesse momento entrou uma enfermeira e perguntou por que eu estava chorando e falou, vamos logo, sai daí, vamos lá. E naquele momento assustada, assim, ainda apressada, você tem que ir logo, você para de chorar, por que você está fazendo isso? É pouca coisa, diminuindo assim a minha dor, e eu me senti muito triste, agredida por isso, e ainda estava em choque, ainda estava chorando. Nesse momento entrou um pediatra na sala, me viu, olhou, perguntou por que eu estava chorando. Eu falei que eu gostaria que fosse um parto normal e que agora eu estava descobrindo que seria uma cesárea e estava um pouco assustada. Ele, num tom de deboche, rindo de mim, ele falou que eu não conseguiria, que eu deveria parar de chorar e que eu não ia conseguir. E eu falei, não, eu vou conseguir, eu estou me preparando para isso, eu ia conseguir sim. E ele continuou rindo de mim ainda e me dizendo que não, que você não vai conseguir. E é todo um cenário, né? Tipo, você chega no hospital, de todas as formas você é repudiada, né? Agredida, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, vai ser desse jeito, vai logo, tem que ser assim. E você não ia conseguir fazer isso e, tipo, ainda não teve um acolhimento, sabe? Não teve poxa vida, sinto muito que você vai ter que passar por isso. Mas, e uma explicação, né? Olha, o tratamento é desse jeito, você vai ser desse jeito, fique tranquila, que não teve isso, sabe? Foi como se fosse um pedaço de carne. E lá nessa mesma, na noite, né? Isso foi, a Isis nasceu às 10 horas da manhã. À noite entrou em trabalho de parto uma outra gestante. Eu estava sozinha no hospital nesse momento, até ela chegar. Quando ela chegou, ela teve parto normal. O companheiro dela pôde entrar no hospital. Trocou a equipe e o companheiro dela entrou. Assistiu o trabalho de parto, ficou no quarto com ela. E eu fiquei com raiva, em choque, por que meu companheiro não conseguiu entrar, não conseguiu fazer isso. E eu fiquei incrédula, questionando e muito com raiva, triste por isso, por esse momento tão maravilhoso na vida de uma pessoa, meu primeiro filho, meu único filho, e meu companheiro não pôde ver e ele foi uma decepção tão grande assim para ele que foi todas as minhas consultas de pré-natal, ele estava idealizando isso também, ele fazia parte disso, ele é pai da criança, ele queria ver isso e foi tirado dele isso, esse direito, Aí, nesse momento do pós-parto, né, que eu tava na cama, já no quarto, eu descobri que a Isis teria que ficar na luz fluorescente por conta da mamante que ela tava na testa. E
e que o procedimento era, me informaram que o procedimento era normal e que acontecia mesmo isso, que era normal, não precisaria me preocupar a princípio. Porém, quando elas chegaram com os equipamentos, com o bercinho e com a luz fluorescente, a enfermeira também veio com uma chapa de raio-x. E daí eu fiquei analisando, né, o que ela estava fazendo. Ela recortou em formato de óculos a chapa de raio-x e eu perguntei pra ela: por que você está fazendo isso? O que é isso? Para que é isso? Ela me respondeu que seria uma prevenção para que a minha filha não queimasse a retina dela. Daí eu entrei em choque nessa hora. Eu falei: como assim? Você está fazendo um óculos na minha frente, confeccionando um óculos na minha frente para que não queime a retina da minha filha? Como assim? Você está fazendo isso agora? Não entendi se de tal procedimento não deveria ser desse jeito. Ela ia colocar o óculos e uma toquinha em cima do óculos e eu teria que ficar segurando essa toquinha enquanto a minha filha recebia a luz para que ela não queimasse a retina dela e não afetasse a vida dela inteira. Como que o hospital não tem um equipamento necessário, um equipamento realmente para que isso, gente? Como que você vai confeccionar isso que pode mudar a realidade da minha filha durante ao longo da vida dela inteira e você tá fazendo aqui na minha frente agora? Eu fiquei assim, desestruturada, que tá errado, alguma coisa tá errada. Aí nesse momento eu mandei uma mensagem pro meu companheiro, falei: Pedro, vem aqui no hospital, vê o que tá acontecendo, porque não tá certo isso. Eles estão fazendo aqui um óculos para ela não queimar a retina, eles estão fazendo óculos e não tô entendendo o grau eu falei pra ele vir. Ele veio, o médico tentou explicar pra eles acabaram discutindo. No final das contas, eles acabaram nos convencendo de que era um procedimento normal, que era desse jeito mesmo e que eu, depois de uma cirurgia, teria que ficar levando de pé, segurando a toquinha da minha filha pra ela não queimar a retina dela. E depois que passou, eu peguei a minha filha no bercinho, sentei na poltrona do lado e tava ali com um travesseiro, a minha filha no colo, eu olhando pra ela e tudo mais, e aquele sentimento, chorando, aquela tristeza por tudo que estava acontecendo, pelo estresse, desde a hora que eu entrei no hospital, todo aquele desrespeito, só queria ir embora, sabe? E nesse momento o médico que estava discutindo com o meu companheiro, ele entrou na sala e começou a discutir de novo comigo, a me repreender, falando que eu não deveria ter ligado para ele, que ele não deveria ter ido lá, que eu estava errada, que era um procedimento normal, que não deveria estar acontecendo aquilo, que não precisava de tanto alarde por causa de uma coisa pouca. E daí nesse momento ele olhou para mim e ele falou: olha, deixa eu ver se você sabe amamentar mesmo. Ele mudou totalmente de assunto e falou: deixa eu ver se você sabe amamentar mesmo. E ele levantou a minha blusa. E nesse momento eu fiquei em choque, abaixei de repente a minha blusa de novo e eu olhei pra ele assim, incrédula pelo que ele tava falando, tava fazendo. E sem reação nenhuma, ele me disse novamente, falou: eu não tô te agredindo, eu tô te ajudando. E saiu da sala. E eu fiquei sem reação. Eu não consegui expressar a minha raiva por ele. Eu pensei em xingar ele, em levantar e dar uma soco na cara dele. Por que ele fez isso comigo? E eu tava naquele sentimento. Eu tinha acabado de ganhar uma criança, minha barriga tava aberta. Eu tava com a minha criança no colo. E eu sofri essa violência. Ele simplesmente levanta a minha blusa, levanta a blusa de uma paciente. Não foi um assunto assim que a gente estava comentando, que a gente estava falando, que ele estava me explicando, que ele estava olha, é desse jeito, você tem que amamentar por causa disso, por causa daquilo, você tem que amamentar até os 2 anos. Não foi uma aula de amamentação. Ele estava brigando comigo, ele simplesmente pausou a sua briga, olhou para mim
e levantou a minha blusa. Foi isso que ele fez, não foi Gente, não faz sentido nenhum. E eu fiquei, meu Deus do céu, aquilo me deu um choque tão grande que até hoje, 4 anos depois, eu ainda sofro com isso, ainda choro por isso. E depois que eu saí daquele inferno que foi aquele dia, eu cheguei em casa, coloquei minha filha no berço, deitei na cama e chorei. Chorei por um tempão. Porque, cara, é tanto estresse que deveria ser uma coisa maravilhosa. Sua filha tá nascendo, você tá indo para um hospital humanizado, um hospital com um projeto de parto humanizado, e você chega lá, você é sacudido de todas as formas possíveis, você é ridicularizado, você é exposto, você é diminuído, você debocham de você, do que você queria, do que você quer, e te agridem ainda dessa forma. Foi uma experiência inacreditável, desagradável. Eu não recomendo ninguém que vá para aquele hospital. Por que eu tenho que ser uma mãe de algum jeito, né? Por que eu não posso ser só a Maria e descobrir que a Maria consegue ser mãe sendo só a Maria? Mas agora não, agora eu me libertei, eu tô sendo só a Maria, mulher, dona de casa, eu sou dona de mim também. Tava na hora. Eu tirei até foto de sutiã na praia, cara, e postei no Facebook. Sabe há quanto tempo faz que eu não vou nem na praia e nem que eu tirava uma foto de sutiã, porque eu morro de vergonha do meu corpo, principalmente depois que eu casei e tive filho, só piorou a situação. Aí eu taquei o foda-se esses tempos atrás, eu fui lá, tava indo lá na faculdade, tava friozinho no dia, confesso. Fui lá, tirei a roupa, entrei na água, só de calcinha e sutiã, tirei um monte de foto e postei lá. Fazia 6 anos que eu não entrava na água sozinha, sem meus filhos, sem nada. Aí eu entrei na água, eu comi uma polcã lá, entrei na água, subi o morro sozinha, gritei lá de cima. Eu acho que é grito, cara, eu adoro gritar, porque quando eu grito parece que eu me liberto. É o grito da independência. Aí eu gritei lá em cima. Chorei e depois me recompus e fui embora. Só que tem horas assim, tipo, do nada, principalmente quando eu tô mais feliz, ela solta uma coisa assim. Sabia que o meu pai só tem espaço na casa dele só pra mim e pro meu irmão e pra você não? Verdade. Gente, não sei, cara. Eu fico muito chateada quando ela fala isso. Daí, tipo, na hora assim, a minha afeição muda. Não, filha, tudo bem. Tudo bem. Mas na verdade não tá tudo bem. Eu queria mandar ele e ela lá pra casa do caralho. Como que fala uma coisa dessa? A gente ficou junto 3 anos e falar que não tem espaço pra mim dentro da casa. Mas esses dias, sabe, me bateu uma loucura, eu chamei ele pra morar comigo. Falei, vamos fugir dos problemas, cara, vamos morar juntos, só eu e você aqui. Eu tenho a minha casa agora. É simples. A hora que a criança chora e fala que quer comer, você oferece a comida do prato. Se não comer do prato também não vai ganhar mamar. Eu não dou. Quando eu descobri a gravidez, não foi uma gravidez planejada, né? É difícil, né, uma pessoa pobre que planeja uma gravidez, né? Sonha em planejar, mas nunca planeja, né? Eu, na verdade, sempre quis adotar uma criança, então eu falava que, por mim, eu nunca tive o sonho de gerar uma criança e ficar com aquela barrigona e, sabe, todo aquele amor, aquele romance, eu nunca tive isso. Então, eu pensava que eu iria adotar uma criança, né? E ainda mais que eu estava na área da educação e estava vendo as dificuldades que uma criança tinha. E eu nunca fui uma criança que recebeu muito amor, muito afeto. Então, eu queria poder passar isso para outra criança e que já estava numa situação, né, vulnerável no mundo, né? Mas aconteceu que eu fiquei grávida. E para mim, assim, eu vejo que foi uma coisa que eu precisava, ainda mais nessa luta, nessa caminhada que eu tô. Eu vi que eu precisava, sabe, ser mãe para sentir todas essas
dificuldades e necessidades e para me redescobrir, sabe? Ainda estou me redescobrindo como pessoa, como mulher, como pertencente desse mundo, assim. E como mãe, eu fiquei meio que sem escolha, sabe? Eu achava que eu era uma pessoa e depois que eu me tornei mãe, eu vi que eu não sou aquela pessoa que eu achava que era, né? Aquela mulher empoderada, aquela mulher pra frente, aquela mulher que falava pra outra, não, você pode, vai lá. E tipo, me vi num lugar assim de, tipo, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? E cadê minha mãe, sabe? Eu já entrei na universidade contando que eu consegui pegar os auxílios, né? E ia conseguir me manter dentro da universidade, conseguir lidar com os projetos, com os estudos, contando que eu ia ter um lugar para deixar a neném, contando que também ia ter uma creche pública, que eu ia poder deixar a neném, e a realidade é totalmente outra, né? Já vai fazer 1 ano que ela está na fila de espera e a gente não consegue uma vaga na creche pública. Eu fiz o trâmite para conseguir o auxílio pela universidade, eu mandei as documentações todas certas, fui aprovada, porém não consegui porque eles exigem que a criança esteja, não sei. Eu fiquei bem triste, assim, bem desanimada com isso, porque na cidade não tem SEI. Como que você coloca uma criança numa escola pagando R$ 1.500 se você vai receber um auxílio de R$ 200? Para mim isso foi feito pensado em não acessarmos esse auxílio. Eu cheguei com as contrações de madrugada, então eu fui recebida ali, né, na recepção, mas a parte da médica também, porque foi uma médica me recebeu e aí teve a troca de plantão, depois outra médica que me acompanhou no parto. A médica que me acompanhou no parto, eu até senti que foi razoavelmente ali tranquilo, assim, eu senti uma abertura dela, né, com algumas práticas mais acolhedoras. Mas a primeira médica eu senti também uma frieza muito grande, fui bem mal atendida, a médica não conversava direito comigo e eu tive a presença da minha mãe e do meu companheiro no trabalho de parto. No momento do parto, quando eu fui entrar para o centro cirúrgico, já para a sala, né, de parto, foi permitido, depois de muita luta, né, foi permitida a entrada da minha mãe, né, eu levei a lei do acompanhante impressa num papel e teve que mostrar, né, e a gente teve que bater o pé e falar que minha mãe ia entrar comigo para ela poder, né, e aí eles cederam e minha mãe conseguiu entrar. Então foi o que me ajudou, porque assim, tiveram várias intervenções que eu não gostei. Por exemplo, a enfermeira fez aquela manobra de Christeller em mim, né, a manobra de empurrar o bebê, que já não é mais recomendado pela Organização Mundial de Saúde, já foi abolida, assim, isso é uma prática totalmente violenta e que muitos profissionais ainda insistem em fazer, achando que estão ajudando, mas eles estão destruindo ali o momento da mulher, né? Um momento especial, único, né? E tão delicado que a gente precisa de um acolhimento, né? De ser compreendida ali naquele momento e não ter que usar de força, né? Ou de palavras assim mais violentas. Então teve essa manobra que eu tive que dar um empurrão assim na enfermeira para ela poder sair, para poder, né, para me deixar à vontade. E outras coisas assim que eu não me senti bem acolhida pela parte da enfermagem. Agora pela parte médica eu senti um pouco, né, assim, mais abertura da médica por ela ter permitiu que minha mãe cortasse o cordão umbilical. Ela não realizou a episiotomia em mim, né? Já foi um avanço, assim, né, não ter tido essa prática. Mas muitas mulheres ainda passam por isso e sofrem a vida inteira, né? É uma violência irreparável, assim, na vida da mulher, né? Só quem passa por isso é que sabe. Agora, para eu ter a minha segunda gestação, né, eu fiquei tão traumatizada, muito tempo assim, traumatizada e revoltada e fazendo acontecer com as rodas de gestante e querendo mudar o mundo, né? E aí passaram 13 anos, né, dessa minha segunda gestação
Eu fiz questão de ter em casa, assim, fiz questão, nem pensei duas vezes. Eu falei, eu vou ter que ver uma parteira, uma equipe. E eu tenho várias amigas, né, parteira, enfermeira obstetra. Eu me senti muito mais fortalecida nessa segunda gestação por conta também das rodas e do acompanhamento que eu tive em casa, né? Porque, gente, não tem como comparar mesmo você ter um bebê em casa, seu parto em casa, ter o plano de parto respeitado. Aqui em Matinhos, eu e meu companheiro, a gente começou a conhecer um pouco a maternidade, o Hospital Regional de Paranaguá, enfim, os locais de acolhimento, né, no sistema de saúde que iam nos dar suporte nessa trajetória, assim, né. E na época, que era 2017, a gente realmente ficou muito chocado, assim, com o que a gente via, né. E o sistema de saúde ainda era um sistema que ele era muito rígido, muito inflexível, um sistema de saúde que ainda era muito técnico, sabe? E desumanizado, de certa forma, assim. E isso fechou a gente para essa experiência de parir em um ambiente hospitalar, né? Em um local assim. Então, nesse sentido, a gente decidiu por um parto domiciliar, né? E aí o Francisco veio em 2017 e o meu parto foi um parto muito demorado, assim. O Francisco, ele levou 43 horas para nascer, desde os pródromos até o parto ativo, né? Foi uma coisa, assim, bem intensa, né? E o Francisco era um bebê muito grande. Tiveram momentos, assim, que eu pensei, cara, eu acho que eu vou pro hospital, assim, acho que eu não vou dar conta, assim, né? Logo que estourou a minha bolsa, assim, acho que foi uma questão de 2 minutos, assim, eu já comecei a sentir o Francisco coroando, e aí eu já saí do banheiro, fui pro quarto, assim, a Ana me ajudou, meu companheiro me sustentou, eu tive minhas contrações, assim, e sentia ele nascendo mesmo, sentia a cabeça dele, e aí eu fiz a minha força e ele nasceu, assim, né, e pegar ele no meu braço, assim, olhar para aquela criança, né. E logo que ele nasceu, assim, eu lembro que ele chorava e eu chorava junto. A gente tem até uma foto, assim, que é a mesma cara, os dois fazendo, assim, tipo, no momento que nasceu. E a primeira coisa que eu fiz, que foi muito automático, assim, eu peguei meu filho, tirei o cordão, a Ana tirou o cordão do pescoço dele, né, porque ele tava com uma volta de cordão. E aí eu coloquei ele no meu peito, assim, e na hora ele pegou no meu peito e começou a mamar, sabe? Na hora, assim. Então ele dava uma choradinha, mas ele mamava um pouquinho e ele chorava. E foi tão natural. Sabe, assim, não foi uma coisa não foi um processo, e eu fiquei com ele a partir dali, assim. Era eu e ele, ninguém mais tirava, sabe? Pra ele, teve esse acalento, né? Porque nesse momento de choro, de coisa louca, de vir ao mundo, de respirar pela primeira vez, eu vi que deu uma tranquilizada, assim. E pra mim foi tão importante, sabe? Eu poder pegar meu filho, assim, e sentir, entender, porque ali foi, tipo, o que fechou, assim, um ciclo, sabe? De toda uma experiência, assim. Eu fiquei com o Francisco 1 semana em casa, até eu ir fazer o teste do pezinho, né? Por escolha mesmo, porque eu sentia que era um ambiente que ele estava seguro, ele estava bem, estava tudo indo certo. Não precisava me expor naquele momento que eu estava fragilizada, recém-parida, sabe? E aí, quando eu procurei a maternidade, que é essa única maternidade aqui de Matinhos, do Hospital Navegantes, nossa, eu fui muito maltratada, assim, sabe? Desde uma comunicação violenta, né, de achar absurdo, né, essa questão do nascimento domiciliar, a negação, né, desse processo. E antes disso, como eu tinha um plano de saúde na época, minha mãe me aconselhou a procurar o ambiente, o sistema de saúde particular em Paranaguá. Então eu fui até Paranaguá e lá foi a pior experiência da minha vida, assim. Eu lembro que eu cheguei com meu filho, falei, olha, eu tive um parto domiciliar, né, e eu vim fazer o teste do pezinho e passar o meu filho por um pediatra. E, enfim, é isso, eu vim aqui trazer ele para cuidados médicos, para acompanhamento médico, né. Não estava negando isso a ele, né, essa assistência à saúde, só estava dando o tempo que a gente precisava um pro outro. E aí, quando eu cheguei lá, assim, eles falaram, mas você pariu em casa? Mas por que você pariu em casa? Você mora numa ilha, alguma coisa assim? Eu falei, não, eu fiz um parto domiciliar planejado.
Eu tive a intenção de parir em casa e tal, não sei o quê. Aí a primeira coisa que o pediatra falou foi: mãe, eu vou ter que internar seu filho. Aí eu falei: por que você vai internar meu filho? Porque a princípio meu filho estava bem, ele não tinha feito nenhum exame, nenhum toque, ele não tinha nem encostado no meu filho. Como é que ele olha para uma criança e fala que eu preciso internar ela? Será que eu não tô vendo alguma coisa, né, que ele tá vendo? E ele falou: não, mãe, eu vou ter que internar. Não tem como, você pariu em casa. Eu falei: mas e aí? Não, mãe, porque assim, ó, é como um carro. Quando sai da fábrica, a gente precisa fazer test drive, tem que ver se tá tudo funcionando e tal. E aquilo foi assim, uma fala que me chocou muito, sabe? Porque eu falei: cara, como é que você tá comparando, né, o nascimento de uma criança, de um ser vivo, de um ser humano, com um processo mecânico, industrial, sabe? Era uma perspectiva, assim, de saúde muito mecanizada, sabe? E eu falei: não, ninguém vai internar meu filho. Ah, então eu vou chamar o conselho tutelar. Eu falei: então tá bom, então você chama o conselho tutelar, mas meu filho você não vai internar, eu não autorizo essa internação. E aí veio o ginecologista que me atendeu, que foi uma pessoa que tinha uma cabeça assim boa, que também não estava muito conivente com o que estava acontecendo. E ele falou: mãe, você vai internar o seu filho? Eu falei: não. Ele falou: então eu posso te dar um conselho? Eu sugiro que você vá embora desse hospital agora. Porque o pediatra saiu para almoçar, mas ele chamou o conselho tutelar antes de você vir. E se elas chegarem aqui, você não vai sair daqui antes de escurecer. Eu só peguei meu filho e fui embora. Falei: nossa, eu nunca mais volto nesse lugar. Eu espero nunca mais precisar pisar nesse lugar que eu fui tão maltratada, que eu fui tão violentada psicologicamente no momento que eu estava sensível, sabe? Que o meu filho, no primeiro momento de vida, que foi tão resguardado, tipo, precisou ser exposto a isso, essa situação de internação de um pediatra que não quis nem olhar para ele, nem encostar, nem pesar, nem saber, sabe? Só falou: vai ter que internar, não vai internar, então eu vou chamar o conselho tutelar. A questão dele não era com o meu filho, não era com a saúde do meu filho. A questão dele era com ir contra a minha decisão e do meu companheiro de parir em casa. E aí eu vim para Matinhos, fiquei recolhida mais uns dias, né? Acho que 1 ou 2 dias, e aí fui procurar assistência médica aqui. Passei por situações de violência aqui também, na maternidade, né? Por essa questão, por esse enfrentamento, né? Esse embate à decisão minha e do meu companheiro, né? De querer parir em casa. E aí comecei a lutar para registrar ele, que aí a gente entrou num outro segmento, né? A gente já não estava mais agora no segmento de saúde, a gente foi para o segmento jurídico, né? Para poder ter o registro da criança. Porque para registrar hoje você precisa da guia amarela, né? Da declaração de nascido vivo. Só quem pode dar é o médico ou a enfermeira obstetra. Aí eu fiz essa reunião desses documentos, peguei foto do parto, peguei testemunhas que estavam junto, né? Enfim, peguei meus documentos de gestação, tudo, né? Que comprovavam que eu tinha tido uma gestação de um menino, tal. Pra ninguém achar que, sei lá, eu peguei uma criança e falei que era minha, né? E aí eu solicitei o registro. E aí quando eu falei: olha, eu parei em casa, eu quero registrar o meu filho. Aí o cartório: ai, vai demorar um tempo. Pariu em casa? Tal. Aí a gente já teve mais uma rejeição, né? Que era claro essa coisa da rejeição, assim. E aí tudo bem, quanto tempo? Não sei, quando tiver notícia a gente entra em contato, tá bom. Aí se passou 1 mês, nada. E aí se passaram 2 meses, nada. E aí se passaram 3 meses, nada. O Francisco, ele nasceu assim, ó, um bebê comum, sabe, assim, perfeito, íntegro. Quando ele tinha, acho que era uns 2 meses, alguma coisa assim, surgiu uma picadinha de mosquito na testa dele. Eu olhei e falei: nossa, o mosquito picou bem no meio da testa dele, bem no terceiro olho, assim. Numa semana, aquela picadinha foi crescendo e crescendo. Numa semana e meia, aquilo virou um galo, assim, ó. Mas sabe o galo do papai? Sei. Uma massa gigante, assim, com vasos sanguíneos salientes, assim, sabe? Parecia um cisto, uma coisa nesse sentido. Que começou a crescer e não parava de crescer. E ele era um bebezinho todo pequenininho, feliz, com uma coisa imensa na testa, assim. E a gente ficou super preocupada. E a gente buscava assistência médica aqui na unidade de saúde. E ninguém atendia ele porque ele não tinha certidão de nascimento. Ele não tinha documento. Para você dar entrada, você precisava dos documentos da criança e eu não tinha. E aí eu ia no cartório e falava: olha para essa criança. Você tá vendo a cara dela? Ela precisa de assistência médica.
Para fazer isso eu preciso do documento. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Eles falavam, vou ter que esperar porque é isso, porque foi para o Ministério Público, tá voltando, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu, assim, chegou um dia que foi um absurdo para mim, assim, eu saí daquele cartório, eu tava sangrando muito nesse dia. E aí eu tava muito nervosa, e aí eu saí, assim, do cartório, e aí fui lá no Ministério Público, e aí bati lá no Ministério Público, e aí mostrei o meu filho, mostrei o processo, falei toda a situação. O Ministério Público falou, mãe, fica tranquila que a gente vai entrar em contato. Levou mais 2 meses. Se meu filho tiver uma parada cardíaca, eu não consigo nenhuma consulta com o pediatra sem o documento dele, como é que vai ser? Sabe? Eu me sentia muito à margem, assim, sabe? Tipo, à margem do básico, das políticas públicas de saúde, assim. Existiam políticas que diziam que o meu filho tinha direito e eu não conseguia acessar porque existiam pessoas que não me davam esse direito, sabe? Não me davam os instrumentos que eu precisava para acessar esse direito. Simplesmente por negar a minha escolha, sabe? Por rejeitar a minha decisão de ser uma mulher que decidiu parir dentro de um ambiente domiciliar. Eu voltei no cartório, eu falei, olha, meu filho foi diagnosticado com um hemangioma, eu preciso começar o tratamento dele com urgência. E eu não tô conseguindo fazer isso porque vocês não estão me dando documento. Ela falou, olha, não depende de mim, depende de não sei quem, do Ministério Público, a gente tá esperando. Eu saí daquele cartório, eu fui até a juíza, a assessora da juíza, que fica lá dentro do fórum. Eu entrei na sala dela, eu coloquei os documentos todos que eu tinha, assim, na mesa da assessora. Eu falei, você tá vendo essa criança? Olha bem pra ela. Ele olhou, assim, e o Francisco... Era um tumor imenso mesmo, assim, né? Parecia, assim, né? Um aspecto de tumor. Eu falei, esse meu filho nasceu em casa. Eu tô há quase 6 meses tentando tirar a certidão de nascimento dele. Eu preciso dar assistência médica para essa criança. Eu já fui para Curitiba buscar assistência e eu não consigo porque eu não tenho o documento dele. Porque o cartório me diz que eles precisam esperar, que eles não podem fazer nada. Isso aqui já cresceu 5 centímetros. Quanto mais eu vou ter que esperar para conseguir o documento dessa criança para eu dar assistência médica para ele? A assessora ficou muito assustada, assim, né? Eu lembro que ela ficou meio em choque. Ela saiu da sala, entrou na sala da juíza com os meus documentos, né? Com os papéis que eu deixei. Conversaram alguma coisa lá, daqui a pouco ela voltou. Ela pegou o telefone, ela ligou no cartório, falou com a moça que me atendeu no cartório, que eu não me lembro o nome, e falou, fulana, você sabe a mãe que pariu em casa? Que tá tentando registrar a criança? Pois é, então, eu quero até amanhã o registro do filho dela na minha mesa. E desligou o telefone e falou, mãe, amanhã você volta aqui. Aí no outro dia eu fui no cartório e eu peguei o registro do Francisco, a certidão de nascimento dele. E aí eu peguei a certidão de nascimento do Francisco no dia seguinte e a gente foi pra Curitiba. E o doutor N olhou pra mim e falou assim, mãe, você tá vendo isso aqui? Eu não esqueço, ele olhou pra mim, você tá vendo isso aqui? Ele é um doutor que é muito adepto da medicina chinesa, né? Ele falou assim, até os 7 anos de idade dele vai desaparecer, tá? Você só não pode deixar ele bater, ele ferir essa região, porque é uma região que é sensível, tem muita massa de sangue aqui, vai sangrar muito, vai demorar mais. Só que você precisa acreditar nisso que eu tô te falando, né? Toda vez que você olhar pra ele, você precisa acreditar. Você já imagina que tá diminuindo. Quando o Francisco fez 7 anos, a gente bateu a foto dele. Você olha pra ele hoje com 7 anos, já não tem mais nada. Antes, quando ele ficava irritado, a gente ainda via um vasinho assim. Hoje, ele é uma criança que ele não tem nada, sabe? Do mesmo jeito que aquilo cresceu e não nasceu com ele, o corpo absorveu de volta. E ele seguiu. Depois disso veio a Glória, né? A Glória tá com 3 anos hoje e ela também foi uma criança que nasceu em casa, né? E deu tudo certo, sabe? Deu tudo certo. Mamãe, esse negocinho é pra quê? O microfone. Pra gravar a nossa voz, pra sair lá. Você sabe que esse filme é sobre mães e mulheres. Você é mãe? Sim, tenho, né, 2 filhos.
tô só com um. Vou conseguir. Eu fui uma mãe solo, sozinha. A pessoa, o pai do meu filho, me ofereceu dinheiro para me abortar. É isso, aí depois eu conheci uma pessoa muito bacana, que me apoiou muito também, mas infelizmente perdi um filho com 33 anos de idade, assassinado, no dia 22 de março de 2020. Deixei o universo escorrer pelas minhas pernas de mulher. Olha, Queria agradecer. um sorriso que fosse melhor que esse, mas não tinha. E os anjos subiram ao céu. E uma fadinha que me percorria os poros. Como eu fiquei bastante tempo traumatizada, ai que bonitinho, peraí, pausa aí. É que eu fiquei olhando a garotinha dançar ali, me desconcentrou. Procurando os motivos, procurando os vestígios e a vertigem de tanta imensidão. Quando eu morrer, só leve-me, menina, só leve-me, menina, só leve-me. Quando eu morrer, só leve-me, menina, só leve-me, menina, só leve-me. Menina levada, me lavei no sangue desse precipício que eu mesma provoquei.
temperatura tá bom.